mas sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se, isto é, levantou-se a cabeça, e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Versículo 9. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós chegamos na casa do Pai e desde o momento que impomos os joelhos ali, Deus está falando aqui. Através de cada oportunidade, Deus falou conosco. O louvor que as irmãs louvaram do grupo, o louvor que a irmã está de azul ali atrás louvou, os louvores, e a irmã que finalizou aqui a adoração, e também o pastor já vinha sendo usado por Deus, e por último o pastor Lucas. Então nós podíamos sim dizer glória a Deus, porque Deus já falou com cada um de nós. Verdade, aleluia. Quem está ligado, atento, Glória, glória, sabe que Ele falou fortemente conosco. O texto que nós acabamos de fazer menção é um texto muito rico em vários aspectos espirituais, morais e religiosos, pois esse texto é um texto ímpar, que Lucas, sendo médico, não narrou essa história, sendo o mais inteligente dos 4 evangelistas. Mateus, também chamado Levi, por ser um homem ex-publicano, não à toa servia a Roma como publicano, também não escreveu. E muito menos São Marcos. Porém, João, aquele que andava lado a lado com o mestre, aquele que esteve aos pés de Jesus quando este estava na cruz do Calvário, escreveu. João é o único que não é considerado sinótico, mas João traz textos e passagens ímpares que não vamos achar nos outros 3 evangelistas. Só João fala da mulher samaritana, só João fala de Nicodemos, só João fala da missão de Jesus no capítulo que antecede esse, e só João fala acerca desta mulher. Só João fala do cego de nascença, e só João fala do paralítico no tanque de Siloé. João, ele não falou das parábolas, porém ele trouxe coisas que Jesus fez, fatos que os outros talvez não lembrassem ou não se atentassem. Mas o que importa é que está aqui para nosso enriquecimento e conhecimento. Esta mulher pecadora, esta mulher acusada e apontada,
pega por um ato maligno, por um ato ardiloso e malicioso de um grupo que não tinha ela como alvo, mas o próprio Jesus. Capítulo 7, vamos perceber que os fariseus e escribas perseguiam Jesus na festa e ficavam interrogando se era ele o Cristo, que ele revelasse para eles. E eles estavam querendo algo para o acusar. Jesus teve um embate com esses homens, porém Jesus não foi para casa descansar. O texto diz que Jesus foi ao monte. Após cada um ir para a sua casa, em João 7,53, o Senhor sobe ao monte das oliveiras, o mesmo monte que, segundo a Bíblia, ele vai retornar e vai pisar. Este monte, ele passa a noite orando, ele passa a noite conversando com o Pai, em comunhão, em koinonia, em intimidade. Pois Jesus não perdia tempo, Jesus estava sempre ganhando tempo, e ele passa a madrugada em oração. E a Bíblia diz o texto que pela manhã cedo tornou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. Isto é, Jesus não perdia tempo. Após buscar ao Pai, após receber do Pai, ele vai entregar ao povo. Porque eu não busco para mim mesmo, eu busco para ter o que dar. Eu não busco para eu me aparecer, ou para mostrar que eu tenho o que eu sou, porque nada sou. Mas eu busco para que o Pai possa usar-me. E assim Jesus, como o maior exemplo vivo, fazia. E a Bíblia diz que ele estava com o povo no templo. Pelo que entendemos do templo, pelo desenho histórico e arqueológico do templo, Jesus estava na parte exterior, aonde havia areia, e ele estava assentado, o povo com ele ouvindo e aprendendo. Jesus não tinha motivo algum para não ensinar, pois ele é mestre e Senhor, e o que ele mais fez foi ensinar. Jesus, pastor Silvio, estava ensinando. Havia um povo sedento, um povo carente e necessitado, que precisava, pastor Lucas, aprender com Jesus. Porque aprender não quer demais, e aprender com Jesus é a necessidade do teu povo. Porém, havia dois grupos que o perseguia, que queria pará-lo por inveja, por raiva, por ciúme, que eram os fariseus e os escribas. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando e o povo com ele. Porém, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em extremo ato de adultério. Adultério está na lei, está entre os mandamentos: não adulterarás. E da lei ordenou Moisés que as tais ou os tais ambos fossem apedrejados. Porém, aqui só uma mulher foi pega no extremo ato de adultério, porque o homem ali era o próprio Cristo. O alvo dos fariseus e dos escribas era encurralar o mestre, mas ninguém encurrala Jesus. Ninguém põe Jesus na parede, ninguém põe o dedo na cara deles. Jesus é quem põe o dedo aonde ele quer, mas nem mesmo ele ousou pôr o dedo na cara de ninguém. Ele preferiu escrever na terra. Jesus não dá ouvido à calúnia, à fofoca. Jesus não dá ouvido a fofoqueiro ou acusador. Certa vez, Saulo de Tarso, após cair no caminho de Damasco, foi guiado pela mão até a cidade que ele ia para prender, pois estava cego. Diz a Bíblia que ficou na casa de um certo homem chamado Judas. E o Espírito de Deus fala ao servo chamado Ananias. Ananias, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Vai à rua chamada direita, desce depressa.
porque lá está Saulo de Tarso. Procura pelo homem de Tarso chamado Saulo. Eis que está orando, e em visão ele via que você punha nele as mãos e ele voltava a enxergar. Ananias, quando ouve a mensagem, logo lembra-se do currículo negativo de Saulo e diz: ah, Senhor, muito ouvi falar deste homem e quantos males tem feito ao teu povo em Jerusalém, e até aqui tem cartas dos principais do sacerdote para prender o teu povo. Mas Deus não quer ouvir fofoca, Deus não quer ouvir acusação. Deus diz: vai depressa, porque ele é para mim um vaso escolhido. Você está vendo o presente e o passado, eu já vejo o futuro. Eu já vejo como um vaso, eu já vejo como instrumento, eu já vejo como arauto, eu já vejo como porta-voz, eu já vejo como profeta, eu já vejo como pastor, eu já vejo como missionário, eu já vejo como um apóstolo, eu já vejo como meu ungido, levando meu nome diante dos reis e dos governadores. Deus atropela logo a acusação. Chegam os escribas e fariseus com o povo estava assentado, aprendendo, ouvindo com Jesus. Porém, chega outro povo acompanhando escribas e fariseus. E este povo que chega incitado, chega alimentado por um ódio que crescia na nação de Israel naqueles dias. Por que o ódio, irmão Jailton? Vamos lá, segundo a Bíblia, dentro da história do Novo Testamento, Israel estava sendo vassalo de Roma. Após acordos políticos e religiosos, Roma se apodera da nação de Israel. Começaram tendo amor, começaram sendo amigos, começaram com parceria. Só que Roma estava ganhando muito terreno e ocupou todo o território de Israel. E ali, através do império, ele faz de Israel sua comarca e envia para lá um governador para administrar. Havia rei da nação de Israel por título Herodes, um título arcaico, como César, como Faraó. Herodes não é um nome próprio, era um título. E ali tinha, porém, aquele que era enviado pelo imperador de Roma tinha a mesma autoridade que o rei e ainda mais. E nesse tempo era Cláudio Pôncio Pilatos. Era o homem que governava Israel. Porém, Roma não se intrometia em assuntos de caso moral ou religioso. Se houvesse rebeliões, se houvessem mortes, tragédia, salteadores, isso é, ladrões e bandidos, Roma, pastor Silvio, o senhor sabe, era quem julgava. Mas em caso de qualquer coisa de ordem moral ou espiritual, era os judeus que resolviam. Repare, quando prenderam Jesus, que levaram a Caifás, a acusação é uma, mas quando leva a Pilatos, a acusação é outra. Toda a introdução, quando leva Jesus até Caifás e a Anás, dizia: olha, este diz que derruba o templo e ao terceiro dia ele ergue. E tem mais, ele mesmo diz que é igual a Deus e que é filho de Deus. Mas quando levam até Pôncio Pilatos, o que foi que eles disseram? Mudaram a acusação, porque sabia que de âmbito moral Pilatos não podia condenar Jesus. Então eles usaram: olha, este aí diz que é rei, porque sendo rei não vai obedecer Roma, não vai obedecer César. Só que a acusação deles era certa. Ele é rei, só que não é qualquer rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Eles logo usaram de estratégia. E Pilatos pergunta: então tu é reis? E Jesus disse: e para isso nasci. Mas tem um porém, o meu reino não é deste mundo. Pilatos bate cabeça. A sua mulher, segundo Heródoto, a sua mulher, sendo uma profetisa
tinha muitos sonhos proféticos. A sua mulher sonhou que Pilatos governaria a nação de Israel, e se cumpriu. Uma mulher não podia participar de uma audiência, por isso a mulher de Pilatos não participa, mas envia um mensageiro até Pilatos, que chega a Pilatos dizendo: olha, não se intrometa na causa desse justo, porque nessa noite muitos sofriam em sonhos por causa dele. Pilatos logo treme, porque o sonho dela bate certo. Quando ela sonha, acontece. Pilatos logo muda e não acusa mais Jesus. Ele entra para falar com os fariseus, dizendo: pastor Silvio, olha, nenhuma acusação tenho contra ele, não achei nele coisa alguma. Pilatos sabia, olha, a mensagem dela não falha, o recado dela não falha, eu não tenho nada contra ele. Os fariseus indignados olhou e disse: mas se esse fosse justo, não traríamos até ti. Cheio de ódio, porque religioso só carrega ódio, só carrega pedra, só pensa em matar e se vingar, em sujar o nome, em apontar, em apedrejar. Religioso está sempre pronto para sepultar alguém, mas quem tem o Espírito de Deus, quem tem temor de Deus, ele dá a mão, ele socorre, ele abençoa, ele intercede. Diz a Bíblia que o povo sofria, primeiro, 70% do lucro dos cofres públicos de Roma, 30% do povo. O povo tinha que ficar com apenas 20%, porque 10% era do templo, era do Senhor. 70% do campo, do que era arado, do que era cultivado ou plantado, 70% para Roma. Aquilo que se pegava na pesca, 70% para Roma. O império cada vez mais forte, cada vez mais rico, Israel cada vez mais pobre. E os fariseus não estavam nem aí para o povo. Eles olhavam para o povo e diziam: não sou como os demais homens, dou o dízimo de tudo, não sou como os demais homens pecadores, oro 3 vezes por dia. Jesus, quando chega em Jerusalém, chora porque via o povo como ovelhas que não tinha pastor. Fariseu não estava nem aí. Fariseu fazia longas orações, amavam ser soldados nas praças pelo povo, mas não tinha amor, era religioso, era seco, era cru. O próprio Cristo disse: vós sois sepulcros caiados, andam bem adornados, andam bem perfumados, carregam no seu peito o peitoral do juízo, mas dentro é como ossos de mortos. Vocês só têm aparência, mas o interior está morto, o interior não tem coisa alguma. Os fariseus ficaram irados, porque Jesus era diferente. A Bíblia diz que dele saía virtude, dele saía poder. Ele curava e fazia muitos milagres, as quais os fariseus, cheios de inveja, a Bíblia diz que o próprio Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Então, na introdução, terminando, já vamos entrar na mensagem. A Bíblia diz que o povo fadigado, irmão, cansado, o povo já não suportava o jugo de Roma. Aparece um jovem de Nazaré pregando, e a sua mensagem é de conforto, consolo, restituição, restauração e esperança. Uma das suas mensagens entrou como espada no coração do povo e abriu a lâmpada, acendeu a lâmpada na mente, e foi: vinde a mim. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Ele não prometeu tirar carga, ele só prometeu aliviar. A idade chegando. Quando mais jovem, eu estava contando a ela, eu ia para a vigília de sexta, passava essa para domingo. Só de sexta passava para domingo. Subia a monte, aquela coisa toda, evangelizava. Com a vigília ontem, tô quebradinho. Também não dormi nada. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem? Não, estamos na introdução aí. A Bíblia diz que este povo só precisava de um motivo, e os escribas e fariseus arranjaram o motivo. Quem é o motivo? O pecado da mulher. Quem tinha sua quitanda deixou lá e pegou sua pedra. Vamos lá, vou descontar nela minha frustração, minha revolta, meu ódio. Quem tinha sua lanchonete, fecha também, porque eu vou descontar minha raiva em alguém. Quem tinha sua padaria, nem abriu, já foi pegando a pedra. Quem tinha seu mercadinho, pastor Silvio, pastor Lucas, também pegou sua pedra. Quem tinha a sua loja de roupa, missionária Eveline, pegou sua pedra. Aquele que pescava não foi pescar, pegou pedra. E o povo foi seguindo escriba e fariseu, com pedras na mão. E vão para onde com a pedra? Vamos construir alguma coisa? Não. Vamos para o templo. Ou para o templo, sim. Por quê? Porque o alvo está no templo. Cantará. Tome cuidado em quem você aponta o dedo no templo. Jesus está neles. Tome cuidado com o que você carrega para lançar em alguém no templo. O advogado justo e fiel está na casa. Glória, glória, glória. Já vão chegando eles. Jesus está lá ensinando. E aí vai chegando os fariseus e os escribas, tudo alinhadinho, arrumadinho. E o povo com pé deles também. E Jesus está lá ensinando, pregando. Quem sabe, ele só não pregou ali o sermão do monte, porque foi no monte. Talvez ele estivesse pregando sobre o plantar e colher, sobre o morrer para viver. E aí chegam os acusadores. E quem sabe maniatada chega a vítima. Lançaram, deixaram no meio. Ninguém tocou nela, só arrastou até eles. Só que levaram ela para o justo juiz. Levaram ela para um advogado fiel. Armaram ali, quem sabe, pastora, um tribunal. Vamos acabar com ela e em seguida a gente pega ele também. Porque qual é o intuito? Se ele mandar condenar, ele não tem autoridade. Podemos acusá-lo. Se ele lhe mandar libertar, vamos acusar que ele está contra a lei de Moisés. Ele não tem escapatória. Só que a Bíblia diz que por um caminho sairá, entrará, mas por 7 sairá. Ninguém pega ele, ninguém prende ele, ninguém é tão sábio quanto ele. Nem Salomão. Aqui está quem é maior que Salomão. Vamos pegá-lo. E cada um com a sua pedra. Estávamos indo pregar na vigília, essa madrugada ali no bairro. Não conhecia ninguém no Topic, nem ninguém. Minha irmã trabalha com ela, assim, com um rapaz que
dirigia, o presbítero pegou a gente, o pessoal conversando. Depois do culto, depois da mensagem, mas senhor, não sei o quê. Eu disse a ela, tá vendo, Jesus? As pessoas só te enxergam depois que vê Deus. Verdade, aleluia, aleluia. E alguns dias, falando em casa, por que Deus vai fazer? Por que Deus usa a regra aqui? Está em Salvador, lá bem, trabalhando, Deus tira tudo e Fala a Deus, aleluia. é como Ele quer. Glória, glória, glória. E aí Deus usou um profeta para ela, Aleluia, aleluia. entregou o rolo para ela, mas foi outro dia, foi lá na fonte, e outro culto. A mulher está no meio, Jesus está ensinando, mas Jesus parou o culto. Quando começou as acusações, Jesus inclinou a cabeça. Mas ele continua inclinando, só que ele inclina lá no céu, para a terra. Ele inclina, pega o dedo, enquanto o dedo dele está apontando, o meu está aqui. Na canto. Na canto, como é sorei, na canto, como é macé. Nada na canto. Eu estou escrevendo, porque acusação eu não ouço, eu escrevo na areia. Alguém pegou dizendo que era uma nova história na areia. O vento apaga, pisada apaga, toda acusação Jesus põe na areia, ele apaga, a água apaga, a pegada apaga, toda acusação é na areia. É na areia. Ele vai apagar toda acusação na sua vida. Ele está apagando toda acusação, toda perseguição, toda calúnia, tudo aquilo que estão falando, ele está apagando. Está escrevendo na areia, lá na crente o Comanás. Lá na crente o Comanás, rei, palavras. Lá, Madaia, sei, palavras. Essa irmã que levou por último, Deus está dizendo: estou apagando tudo o que falaram, tudo que inventaram, estou apagando hoje, estou jogando por terra hoje, toda mentira que falaram, toda calúnia que inventaram e chegaram para o pastor e falaram. Depois do culto. Glória, glória, glória. Pergunte ao teu irmão aí o que você trouxe para o culto. Quem está com a mão leve, adora, bate palma, glorifica. Mas quem está com pedra, não consegue. Veio com ela, vai voltar sem. Veio com ela, vai voltar sem. Pegou as pedras com tanta vontade. E Jesus está lá, segundo a lei. Esta mulher foi pega e extremamente adultéria. Segundo a lei, nos ordenou Moisés que atrás fossem. E tu, o que dizes?
texto diz: e quando insistiam, ele inclinou-se. Ou ele se endireitou-se. Diga ao teu irmão: Jesus vai te botar de frente e vai desarmar os acusadores. A vítima, pobre coitada, está lá no meio. Olha esse mistério aí. A apontada, a ameaçada, está lá no meio. Quem foi pensando que ia ter morte, voltou humilhado. Vai ter justificação, porque quem justifica é Deus. O texto diz que eles insistiram, porque fariseu insiste. A conversa já passou, já tem mais de um ano, tem mais de 10 anos. Fariseu insiste. Estava lá no Salvador, no bairro, vai Piripiri, na loja de um amigo meu, pastor, que tem uma loja de Bíblia, livro, arquivos evangélicos, artigos. Isso deve ter uns 3 anos. Estava eu, o pastor na loja, que é até militar, e um outro pastor. Chegou mais 2 irmãos, todo mundo conversando. Ela sabe, não vai tentar de galera, nunca gostei. Conversando com ele que nunca mais tinha visto. Passou um outro conhecido que eu gosto muito. Buzinou o carro, e aí meu filho, isso aqui, daquela. Quando o cara sai, a primeira coisa que o cara falou, meu irmão, foi: esse aí mesmo já adulterou. O negócio tinha sido há 16 anos. Deus já perdoou, a mulher perdoou, o cara está pastoreando, e o fariseu está dizendo: esse aí já adulterou. Eu disse: pastor Amaral, eu estou indo porque o mergulhador do diabo está aqui. O irmão ficou olhando assim. Não medo de ninguém. Nunca tive. A gente chegou 4 horas da manhã na vigília, tinha 3 caras ali na praça. Um com a arma, não fumando maconha, olha mesmo aqui, olha, Jesus vai comer lá de vida. O caminho aí é muito morte. O mergulhador de Satanás, porque ele diz que Deus breve lançará nosso pecado na profundeza, mas o mergulhador ele vai lá pegar. O cara ainda disse assim: creio de Deus que eu estou falando aqui, que eu estou fazendo mentir. Ah, esse é do teu 16 anos atrás, mas está, há 16 anos atrás ele está falando. Jesus já escreveu na areia, meu filho, já passou, o vento já parou. Já passou muita gente naquela areia. Quem perde a areia, meu irmão, é coveiro. Saia daí, coveiro. Diga ao coveiro: cai fora, coveiro. Coveiro não faz nada na igreja. A um foi dado 5. Eu não sei nem por que. É porque na Bíblia tem muita epígrafe errada. Não, mas Eliseu subiu, não. Eliseu não subiu no carro de fogo, ele subiu no redemoinho. Então tem várias epígrafes que não tem nada a ver. A parábola dos 10 talentos, mas só tem 8. Ele dá 5 a um, 2 a um e o outro 1. E um coveiro que só tinha 1 nem teve trabalho, enterrou logo. Olha, Deus está colocando na sua mão, viu? Ô pastor, eu não vou poder não, que eu não vou ter tempo. Coveiro, enterra logo. Eu não vou poder não, viu? Porque não está fazendo nada, está só enterrando o talento, enterrando a oportunidade, e Deus olhando e dizendo: é coveiro. E Jesus escrevendo. Mas quando Jesus se endireitou, olhou para eles. Estão insistindo, não estão? Pronto. O advogado entra em ação. Aleluia! Aquele dentre vós, aquele artigo indefinido, dentre vós, isso é no vosso meio, que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Aí a Bíblia diz que ele se inclinou novamente e voltou a escrever. Acabou a conversa.
consciência. A palavra é espada, irmão. Viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e tem poder de penetração entre ossos, juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A espada espiritual entrou no coração, rasgando e foi na mente. A espada está aqui hoje e trabalhou. Foi abrir na mente, trabalhando na consciência. E aí o neguinho parou assim e diz: rapaz, se eu for jogar nela, tem que jogar em mim também. Olha, fica aí, minha filha. Começou pelos mais velhos, até os últimos mais novos. O outro olhou assim e disse: poxa, menti ontem, olha. O outro cobicei. O outro difamei. O outro caluniei. O outro empurrou a mulher. O outro falou grosso com o marido. A outra bateu demais no filho. O outro blasfemou. E foi todo mundo lá, só o barulho das pedras caindo. Ouça só o barulho aí, é largando e indo embora, é largando e indo embora, é largando e indo embora, é largando e indo embora. Porque os acusadores vão, mas a pedra tem que ficar. Porque a lei foi escrita em... Olha o que Deus trouxe aqui também. A lei foi escrita onde? Na pedra. A pedra tem que ficar. Porque pedras do testemunho. E tinha ali uma pedra especial, Jesus, a pedra eleita e preciosa. A pedra eleita e preciosa que justifica. A pedra eleita e preciosa. Lado a lado, pastor Silvio, onde passa de mega ponta, a pedra eleita e preciosa está com ele. Aquele homem ali, a pedra eleita e preciosa, Jesus. A pedra de esquina, Jesus. A pedra do testemunho, Jesus. Ai de quem se levantar, eita, calabas. Ai de quem se levantar pela sua vida, calabas. Pergunte ao teu irmão aí: está sentindo alguma coisa na mão ou a mão está vazia? Se a mão está vazia, glorifique a ele. Senhor, cadê os acusadores? Mas o bom é que o povo que estava lá ouvindo Jesus ficaram calados. Porque quem ouve Jesus e aprende com Jesus tem vida separada. Ninguém disse nada, só ficaram assistindo. Rapaz, que julgamento justo. É ele mesmo que a vida vive, ou é ele? É ele. Vale a pena renunciar por eles. Vale a pena largar o pecado por eles. Vale a pena se santificar por eles. Como eu te amo, Jesus. Aleluia. E Jesus já está lá. Ele nem precisa olhar para entender e saber que todos já foram. Aí ele se inclina e é a primeira vez que ele vai olhar para a mulher. Filha, olha como ele nos trata. Filha, filho, mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Tampouco eu te condeno. Olha, vades e não peques. Quem podia condenar, absolveu. Quem somos nós para apontar ninguém?
como o pastor falou aqui, eu não estou acompanhando muito porque está querendo ter televisão. Mas é um bocado de gente falando aí, né? O rapaz que é 14, 15 anos, sei lá. Mas como o pastor falou, o difícil é achar quem tem a mão. Porque está todo mundo com pedra. E quando o pecado de alguém é exposto igual da mulher do texto, todo mundo quer apedrejar. Mas se Deus tirar o véu, tirar a capa, eita. Senhor, ninguém. Imagine se tivesse a lista da ela olhou para o Senhor, ela chegou achando que seria apedrejada, saiu justificada e perdoada. Ela foi com uma coisa na mente, saiu com duas. Você vai sair daqui com mais do que você trouxe. Deus está te dando mais do que o que você veio buscar. Senhor, estou encerrando. Ninguém me condenou. Ninguém. Tiago diz: vós teis um advogado junto ao Pai. Vós teis um advogado junto ao Pai. É porque às vezes esquecemos e queremos agir pela força do nosso braço. Mas temos um advogado tão fiel que quando o crente entrega a causa na mão dele, ele diz: pronto, entregou a minha comigo. Mas é para entregar e deixar. Porque tem gente que lança a semente nas águas e depois vai lá e pega. Entregou na mão dele e confia nele. Ele nunca perdeu a causa. Amém? Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a mensagem? Quem está com as mãos livres? Quem está com as mãos livres? Diga ao teu irmão aí: olá, viu, rapaz? Não pega a pedra escondida não, que Jesus está vendo, viu? Deixa ela aí, ó. Ela é pedra do testemunho. O Novo Testamento, os 10 mandamentos, o decálogo foi escrito em pedras. Uma só. Moisés quebrou, Deus disse: pronto, você vai escrever agora em duas. Vai ter 2 trabalhos, com letras maiores agora em 2. E aí ele diz: deixa a pedra aí, porque a lei é dura. E a Bíblia diz que pelas obras da lei carne nenhuma se salvaria. Só que a graça veio através de Cristo, e a graça é maior que a lei. Está absolvido, não deve mais nada. Só tem um porém, minha filha: vagues e não peques mais. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Imagine, estou encerrando. Imagine a mulher: sim, Senhor. Sim, Senhor. Voltando pelo mesmo caminho. E o povo olhando: oh, não era ela que ia ser apedrejada? Foi justificada. Não era ela que ia ser morta? Fui perdoada. Não era essa aí, que essa hora era para estar morta? Sim, mas estou viva dando glória a Deus. Não era essa aí, que disseram que não tem mais jeito, mas a última palavra continua sendo a de Deus. E Jesus voltou a pregar para o povo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a riquíssima oportunidade em nome de Jesus.